professora e professor! Eu vim fazer este vídeo hoje porque eu assisti uma palestra super interessante e eu quis compartilhar aqui com você. Bem, mas antes de começar, se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal para estar sempre atualizado e conhecer as novidades. Bem, essa palestra foi dada por uma criança de 12 anos. Então é muito interessante. E ela fala sobre como os alunos podem aprender também com as crianças. Então eu achei vários pontos que ela comentou interessantes, porque a gente convive, né, como professor, professora, com essas crianças, com esses alunos, né, que até o momento ela fala que vai ser o futuro desse nosso país, né? São as pessoas que vão ficar no nosso lugar, que vão se tornar adultos, né? Eu vou deixar o link, tá, para essa palestra aqui embaixo. Bem, então, uma das coisas que ela comenta é o seguinte: quando uma pessoa faz alguma coisa errada ou dá uma sugestão que está meio fora da realidade, isso não é possível fazer, ou que não faz muito sentido, nossa, mas isso não faz sentido nenhum, nossa, você viajou muito, e a gente fala, isso é criancice, isso é uma coisa infantil, para de ser infantil, para de ser criança. Então a gente sempre relaciona algumas coisas nesse sentido pelo fato de ser uma criança. Mas será que realmente a criança, ela fala realmente tudo sem sentido, né? É claro que ela realmente fala algumas coisas que ela não leva vários pontos em consideração, né? Mas eu acho que isso pode ser visto uma coisa interessante, né? Porque a criança geralmente ela sonha com a perfeição, né? Então, por exemplo, eu queria que o mundo não tivesse mais ninguém com fome, eu queria que não existisse mais pessoas pobres e necessitadas, ou eu gostaria que todos respeitassem todos, né? Que não tivesse preconceitos, né? Então as crianças, elas veem todo mundo igual. Isso, por verdade, tem vários estudos que mostram, né? Desde a criança pequenininha, ela vê todo mundo como igual e ela vê, ela olha o mundo, né, de uma forma muito mais perfeita, né, de por que isso não acontece, por que não pode ser tão simples, né? E é claro que com o tempo, né, com a influência, digamos, dos adultos, as crianças acabam mudando essa percepção, né, do mundo. Então, por que não dar uma olhada no que eles acham, né, de como eles veem? E aquela história, como eles sonham com esse mundo perfeito, né? Eu acho que para alguma coisa se tornar real, né, primeiro a gente tem que sonhar, né? A gente, eu quero isso, eu preciso sonhar. Não, sonhar besteira que nada. Eu acho que é importante sonhar para a gente de repente tornar aquilo real, porque se a gente nem planeja, nem sonha, aquilo não vai tornar real nunca, né? E por que eu tô falando isso? Porque às vezes na sala de aula a gente não pede essa opinião para os alunos, né? O que você acha disso? Por quê? Né? E é claro, aí direcionar os alunos para dar a opinião, tá? Mas então como que a gente pode fazer isso ser possível? E de repente vai levantar alguns pontos que hoje não seria possível, mas que quem sabe um dia isso vai ser, né? Mas eu acho que é interessante fazer com que as crianças, né, os adolescentes se envolvam, né, em todo o processo da sala de aula, né? Uma outra coisa que ela falou também é que as regras, né, que a gente estipula na sala de aula, não faz isso, não faz aquilo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? O professor, o adulto está sempre impondo, né, essas situações, né, limites para as crianças, né? Não só na sala de aula, mas em casa. Então tá sempre, faz isso, não pode fazer isso, tem que fazer aquilo, né? E geralmente essas crianças não são envolvidas nessas regras, né, em desenvolver essas regras. Então, é claro, não vou envolver as crianças, por que não? Né? Se a gente explicar por que essas regras são feitas, né, geralmente tem um motivo de a gente fazer as regras. É para todo mundo poder prestar atenção. Então, enquanto o professor está falando, os alunos não podem estar falando entre eles, porque eles vão perder a informação e vão atrapalhar os colegas. Sempre tem um motivo. Então, por que não envolver os alunos também
na hora de estabelecer essas regras, né? E isso também até passar para os pais, né? Como que é a regra dentro da casa? Eles têm responsabilidades, eles têm regras que eles precisam cumprir, mas eles participam dessa divisão. Então, por exemplo, eu tenho 2 filhos e eles têm responsabilidades em casa, mas eu não simplesmente impus. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu coloquei para eles, olha, nós precisamos aqui de ajuda. Como, por exemplo, né, lavar louça, arrumar, né, lavar as roupas, enfim, fazer isso, aquilo e tal, e colocamos algumas responsabilidades. Então, como eu tenho 2, falei assim, olha, vocês conversam, eles estão muito próximos de idade, vocês conversam e vocês dividem essas tarefas. E eles dividiram. E isso deu muito certo, porque cada um escolheu aquilo que é menos doloroso, não é mais tranquilo de fazer, porque cada um é cada um, né? Então, e eles dividiram isso e dá muito certo, cada um faz as suas tarefas. Então, na sala de aula é a mesma coisa. Então, às vezes a gente pede ajuda para um aluno ou outro e para esses alunos em particular é muito difícil ajudar naquele momento. Mas tem outros alunos que adorariam poder ajudar. Então, assim, tem que realmente envolver os alunos nessas decisões, né? E ver quem quer e quem pode ajudar, né? Naquele momento na sala de aula. Então, pedir a opinião dos alunos em várias decisões, né? Tem que criar essa sensação de responsabilidade e tirar essa sensação dos alunos de que eu tô ali, eu mando e você tem que fazer o que eu quero, né? Isso é meio desprezar o aluno. Então, nessa palestra, ela não fala de sala de aula, tá? Ela tá falando da relação adulto e criança, mas que dá pra gente, né, ver como a gente trata as crianças, né, os nossos alunos na sala de aula, que a gente tá aqui, os alunos estão ali e fazem badenas e tudo mais, né, bagunça, e aí a gente também, eles lá, eu não consigo respeitar os alunos porque eles fazem isso, fazem aquilo, então a gente meio que não acredita na capacidade de mudança do aluno, né? Então ela fala isso também, que às vezes a gente subestima, né, as crianças. Não, elas não vão fazer isso, não, elas não vão mudar, elas não conseguem, né? E às vezes a gente está realmente subestimando, né? Então eles são muito mais capazes de mudar, independente de como eles são vistos em casa, tá? Muitas crianças, elas se comportam de forma diferente de acordo com o grupo que ela está, tá? Então, se você estipular, né, e criar um ambiente em sala de aula que você confia nos alunos, acredita que ele pode mudar sim, acredita na capacidade dele, né, de se superar, ele pode ter uma reação diferente a isso e pode se comportar diferente na sua sala de aula, tá? Então isso também é uma outra coisa que ela coloca, que é a expectativa que a gente tem dos alunos. Às vezes a gente coloca uma expectativa fraca, né, são alunos, sei lá, alunos carentes, eles não tiveram uma boa formação, por exemplo, eles são já do ensino fundamental 2 ou do ensino médio, e eles tiveram, né, uma formação mais fraca no ensino fundamental, ou eles isso, eles aquilo, enfim, a gente vai dando um monte de desculpas para não acreditar na capacidade dos alunos, né? Então tem que ser devagar, tem que ser isso, e então a gente coloca uma expectativa muito baixa. E se a gente coloca essa expectativa baixa, o aluno sabe que você está colocando uma expectativa baixa. Então ele também ele acaba seguindo, né? Ele acaba cumprindo essa expectativa baixa. Ele não se supera, né? Então tem que querer mais, dar desafio realmente para os alunos e esperar mais deles e mostrar, não, eu sei que você é capaz, eu tô aqui para ajudar, né? Você não tá sozinho, tá todo mundo aqui para ajudar, né? Então, uma coisa super importante é realmente aumentar essa expectativa que a gente tem das crianças, dos alunos, né? Esperar mais, eles podem dar mais e a gente precisa acreditar e mostrar que a gente acredita nisso. Uma outra coisa também é que a gente precisa ouvir, né, os alunos para mostrar que a gente se preocupa, né, que a gente acha que o que eles têm a dizer é interessante. E a gente tem que respeitar a vontade, os interesses deles e às vezes adaptar, né, o que a gente está ensinando, o que a gente, o conteúdo que nós temos para compartilhar com os alunos, verificar como que a gente pode adaptar isso e fazer com que seja interessante para eles. E ter
essa troca, né? Em todo o ambiente onde há adultos e crianças, tem que ter reciprocidade, né? Tem que ter essa troca. Eu tô ali para compartilhar, mas os alunos têm muito que compartilhar com a gente, né? E é só falar um pouco, deixar eles falarem sobre um assunto, controvérsia, alguma coisa assim, e a gente percebe como que a visão deles é bem diferente da visão dos nossos pais e das nossas visões, né? Então as coisas vão mudando. E aquela coisa também, aquela sensação que o adulto tem que, é claro, a gente é adulto, então a gente sabe mais, a gente é melhor, né? E às vezes fala, não, eles são só crianças, eles não sabem muita coisa, né? Então, e isso os alunos percebem, e percebem, pô, o professor se acha muito, né? E fica dando só ordens. Então, se a gente ter mais esse ambiente de troca, né, com os alunos e, assim, querer que eles sejam melhores realmente do que nós, porque eles vão ser o futuro, né, do nosso país. Eles vão ficar nos nossos lugares, né? E quando eles forem adultos, nós vamos ser mais idosos, né? Então, de repente, eles podem fazer um mundo melhor para nós vivermos, né? Então, porque a gente sempre precisa olhar e ver que há mudanças para melhor, né? A evolução, a progresso. E isso está nas nossas mãos, né? Para ajudar. Então, essas crianças vão ser esse progresso. Então, eu quero que ele se torne melhor do que eu, né? Eu quero dar mais desafio para ele do que os desafios que eu tive. Eu quero dar mais oportunidade, eu quero ouvir mais e aprender também com eles. Porque às vezes a gente acaba limitando muito o aluno, não tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e ele está né? Ele vive num outro mundo, principalmente hoje em dia, que com a internet, né, com a tecnologia, se a gente conversar com uma criança, manja muito mais disso do que a gente. Então, por que não trazer esse mundo também para a escola? Então, não pode internet, não pode isso, e a gente bloqueia tudo que o aluno tem para compartilhar. Não, porque ele tem que ficar aqui no caderno, na lousa, no livro, e não pode sair disso porque foi assim que eu tive, que foi assim que meus avós tiveram, né? E aí a gente não abre para novas ideias. Então, as crianças, os adolescentes, eles têm muito para compartilhar, né? Eles são muito criativos. Eles pensam em coisas que a gente, isso não vai dar certo, mas quem sabe, né? Então, é claro, a gente está lá para orientar, obviamente, mas eles têm muito realmente que compartilhar. Então, se a gente mudar essa visão, né, de confiança realmente, de responsabilidade, de compartilhar realmente coisas com os alunos mais, respeitá-los mais, né, mesmo que eles sejam crianças, sejam novos. Eu não estou falando só de 12 anos para cima, né, porque não as crianças pequenas também. Enfim, então, de ter eu acho que a gente continua sendo líder ali na sala de aula, né, mantendo o controle, mas colocar a responsabilidade nos alunos dessa troca, né, que a gente está ali para trocar, que todo mundo tem como contribuir. Se a gente quer que ele contribua com nós e contribua com o colega, né, então tem que ter essa troca. Essa é a mensagem de hoje, espero que você tenha gostado. Dá um like aqui, tá? Compartilha, né, esse vídeo com seus colegas, com outras pessoas, tá? E aí a gente vai se ajudando, né, a mudar, a melhorar um pouco a educação, né, e quem sabe aí mudar o mundo para melhor. E é isso. Até, gente. Tchau, tchau.